Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 4, verso 45. Brahmabhavo bhavantascha manavo vibudheshvara vibhutayo mamahyata bhutanam bhutihetava. Brahma, Senhor Brahma, Bhavaha, Senhor Shiva, Bhavataha, Bhavantaha, todos vós, Prajapatis, Cha e Manavaha, os manos, Vibhuda e Ishvara, todos os diferentes semideuses, tais como o Sol, a Lua, Vênus, Marte e Júpiter, que estão encarregados de várias atividades para o bem-estar do mundo. Vibhutaya, expansões de energia. Mama, minhas. Hi, na verdade. Etaha, todas essas. Bhutanam, de todas as entidades vivas. Bhuti, do bem-estar. Hetavaha, causas. A tradução é a seguinte: o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, os manos, todos os outros semideuses nos sistemas planetários superiores, e vós, Prajapatis, que aumentais a população, estáis trabalhando para o benefício de todas as entidades vivas. Assim, vós, expansões da minha energia marginal, sois encarnações de minhas várias qualidades. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Existem várias espécies de encarnações e expansões da Suprema Personalidade de Deus. As expansões do seu eu pessoal, ou Vishnu Tattva, chamam-se expansões Swamsa, ao passo que as entidades vivas, que não são Vishnu Tattvas, mas Jiva Tattva, chamam-se Vibhinamsha, expansões distintas. Embora não esteja no mesmo nível do Senhor Brahma e do Senhor Shiva, Prajapati Datta é comparado a eles porque se ocupa a serviço do Senhor. No serviço à personalidade de Deus, não se deve ficar pensando que o Senhor Brahma é considerado muito grande, enquanto um ser humano comum que tenta pregar as glórias do Senhor é tido como insignificante. Não há essas distinções. Quer seja materialmente elevado ou baixo, todo aquele que se ocupa a serviço do Senhor lhe é espiritualmente muito querido. Com relação a isto, Srila Madhvacharya menciona a seguinte citação do Tantra Nirnaya: Vishesha Vyakti Patravad Brahmadyastu Vibhutaya Tadantaryaminas-chaiva Matsyadya Vibhava Smrita. Começando do Senhor Brahma e partindo para baixo, todas as entidades vivas ocupadas a serviço do Senhor são extraordinárias e chamam-se Vibhuti. Como o Senhor diz no Bhagavad Gita 10.41, Yadyad Vibhutimat Sattvam Shrimadurjitam evava tadad evava gachatvam mama tejam sha sambhavam. Fica sabendo que todas as criações belas, gloriosas e poderosas brotam de uma mera centelha do meu esplendor. A entidade viva, especialmente dotada de poder para agir em nome do Senhor, chama-se Vibhuti, ao passo que as encarnações do Senhor, manifestas sob a forma de Vishnu Tattva, tais como o Avatar Matsya, Keshavadrita Mina Sharira Jaya Jagadisha Hare, chamam-se Vibhava. O Senhor Brahma, o Senhor Shiva, os manos, todos os outros semideuses nos sistemas planetários superiores, e vós, Prajapatis, que aumentais a população, estás trabalhando para o benefício de todas as entidades vivas.
Assim, vós, expansões da minha energia marginal, sois encarnações de minhas várias qualidades. Então aqui o capítulo continua, o capítulo é as orações Hamsa Guhya. E o capítulo continua com o próprio Senhor Vishnu explicando a respeito dos semideuses que lideram a manifestação cósmica através de suas potências, através das qualidades que eles manifestam dentro das suas diferentes funções nos sistemas planetários. E aqui tem uma declaração técnica muito importante já no texto, que explica que tanto os Prajapatis, que são também Praja, eles são Prajapatis porque eles são os senhores de toda a criação, de todas as criaturas. Mas eles próprios também são Praja, eles também são criaturas. E essas criaturas, aqui a informação técnica é que essas criaturas que estão nas posições de semideuses e também de Prajapatis, são produtos da energia marginal do Senhor, essa energia intermediária, que não é a energia interna e não é a energia externa. A energia externa é a natureza material, Prakriti, Maya, Mahamaya. A energia interna é Srimati Radharani, a energia espiritual e de onde os Vishnu Tattvas se manifestam. A energia marginal produz os semideuses e produz também os Saktyavaishavataras. A energia externa só produz o substrato, só produz o material, não produz a entidade viva pronta para atuar. Então a energia externa produz o substrato, produz todas as criaturas na sua forma material, elabora através dos elementos materiais, elabora toda a diversidade que encontramos dentro do universo, nós encontramos dentro desse planeta. Então, existe a biodiversidade reconhecida pelos cientistas, pelos ecólogos. Existe a biodiversidade com muitas espécies diferentes que se organizam tanto de maneira individual como de maneira coletiva e interagem dentro do seu habitat e produzem subprodutos dentro da natureza material. Os subprodutos de toda essa biodiversidade também são energia externa e também são combinações dos elementos materiais. Também estão sob a influência energética dos modos da natureza material, que são as energias mais preponderantes dentro da natureza material. Os elementos materiais são estáticos. Os elementos e os modos da natureza são dinâmicos. A dinâmica dos modos da natureza na condição estática dos elementos materiais faz com que haja uma química e nessa situação tudo se movimenta e parece ter vida independente. A ilusão que vem da própria energia externa do Senhor nos faz pensar: isso é tudo.
Aqui temos o começo, o meio e o fim de uma realidade. Os ateístas pensam assim, eles preferem, eles escolhem pensar assim, é mais cômodo para os ateístas enxergarem apenas o que está disponível para eles. Eles não questionam, não refletem, não vão no nível subjetivo de percepção, simplesmente o que está na frente deles, eles tentam compreender. Não tentam compreender sob outros pontos de vista a criação material. Assim, eles são objetivos, trabalham com os elementos materiais e as suas transformações promovidas pelas energias provenientes dos três modos da natureza material e suas combinações. E essa energia, assim a energia externa do Senhor Supremo ilude a todos como se tivesse um pêndulo hipnotizador. E a pessoa se concentra no movimento do pêndulo, que é um movimento repetitivo, que vai e volta, e a pessoa se concentra naquilo. Enquanto ela se concentra naquilo, ela se absorve naquilo e ela escuta mensagens de hipnose. Então ela se deixa levar para um estado de consciência hipnótico. Então, assim funciona a natureza material. Porém, dentro dessa energia externa do Senhor Supremo, transita elementos da natureza, da energia marginal do Senhor Supremo. Essa palavra é bem complexa para um educador. A palavra marginal tem um peso muito forte. E em termos de educação, é difícil usar comodamente essa palavra. Mas essa energia marginal, como está descrita, é a energia intermediária, que fica entre a energia interna e a energia externa do Senhor Supremo. Bahiranga Shakti, ou a energia externa, acabei de explicar. A energia marginal é o que está sendo explicado aqui, que tanto os semideuses como os Prajapatis e todas as entidades vivas são energia marginal ou energia intermediária do Senhor Supremo. E Antaranga Shakti é a energia interna do Senhor Supremo, capaz de mover a energia marginal e de transformar a energia externa. Se o indivíduo, como os semideuses, os Prajapatis, as entidades vivas comuns, fixam a sua atenção na energia interna do Senhor Supremo, absorve em dharana, em concentração, as qualidades da energia interna do Senhor Supremo, e absorvendo em dharana, concentração, entram em dhyana, que é meditação, e através da meditação ela intui, ela vai sair da plataforma da plataforma intermediária entre a influência da energia externa e já a influência da energia interna. Então, em dhyana, que é o nível de meditação, ela pode fazer o transporte dos elementos da energia interna, Antaranga Shakti, para os elementos da energia externa, Bahiranga Shakti, que é Maya, e utilizar os elementos materiais a favor da energia interna. Essa dinâmica toda exige que o indivíduo aprimore a influência dos modos da natureza material. Ele não pode deixar que Tamaguna predomine. Em Tamaguna, essa dinâmica não ocorre.
Em Rajaguna, essa dinâmica ocorre com efeito prematuro. E somente em bondade o processo se completa no devido curso do tempo. Então imagine o que é fazer num laboratório, fazer uma experiência química e trabalhar os elementos de uma maneira inadequada. O resultado vai ser inadequado, vai ser inútil. Ou tentar acelerar todo o processo, o resultado vai ser também inútil. Agora, fazer de acordo com a prescrição e se levar em conta todos os detalhes daquela experiência e o tempo e os elementos que estão acontecendo, que estão envolvidos, então pode ocorrer o resultado desejado, o resultado específico. Os cientistas em laboratórios trabalham exatamente assim. Eles procuram conhecer a qualidade, a quantidade, o tempo de influência dentro de uma reação química, a temperatura, a densidade dos elementos utilizados. Então, eles trabalham com todas essas composições e buscando o aprimoramento. Da mesma forma, uma entidade viva, como energia marginal do Senhor Supremo, que começa a tomar consciência da sua existência e entende: aqui eu tenho Maya, aqui eu tenho Krishna. Como eu vou fazer a junção dessas duas energias que aparentemente são incompatíveis, mas cabe a mim fazer a combinação dessas duas energias de maneira compatível, para que eu mesmo possa entrar em consciência divina, em Samadhi, que é o nível após Dharana, Dhyana, vem Samadhi. Então, como ele vai fazer essa transição dinâmica? Então, a resposta para isso é observar a qualidade do modo da natureza que está predominando na própria pessoa. Ela tem que refletir sobre isso e tem que ter o domínio, tem que ter o controle dessa situação. Se ela tem o controle dos modos da natureza, se ela aprende a treinar os modos a se treinar no contato com os modos da natureza material, e ela reflete e compreende: este modo da natureza que está predominando em mim é Tamaguna. Este modo da natureza que está predominando em mim é Rajaguna. Os pensamentos que surgem na minha inteligência, na minha mente, devido a eu estar no modo influenciado por Tamaguna, não são os mesmos pensamentos que poderiam estar se tivesse sido influenciado por Rajaguna ou por Sattva-guna. Então, o meu pensamento em si não é a joia preciosa que eu possa ter. O pensamento que se desenvolve no meu raciocínio, na minha conclusão, na minha decisão, é produto dos modos da natureza. E isso é algo ameaçador para o meu destino, porque eu posso pensar influenciado por um modo da natureza desfavorável ao meu objetivo. E se eu penso de uma maneira desfavorável ao meu objetivo, eu não alcanço o meu objetivo e, pelo contrário, eu posso me afastar dele. Então, a entidade viva que toma consciência desse plano energético, como aqui agora está mencionando, a entidade viva que toma consciência disso deve trabalhar, então, com as duas energias que são disponíveis para ela e que ela precisa colocar em ação para ela própria transitar dentro desse mundo, porque existe, se vocês pararem, vocês vão ouvir,
o tic-tac do relógio do tempo, marcando a temporariedade de tudo dentro tudo que está influenciado pela energia externa. E existe, por outro lado, uma ameaçadora realidade que vem da própria constituição do indivíduo como energia marginal, que é eterna. Então, o eterno e o temporário combinados pode trazer para aquele que é produto da energia marginal a frustração repetida. Todas as experiências repetidamente erradas. Tamaguna, Rajaguna, Sattvaguna. Errei porque usei Tamaguna. Errei porque usei Rajaguna. Errei porque usei Sattvaguna. Agora eu preciso modificar. Na próxima experiência eu vou usar de outra forma. Eu vou usar de outra forma. Até que ele tome consciência definitiva da sua condição e entenda: não posso fazer este percurso solitário. Não é possível fazer este percurso solitariamente. Este percurso inicial e toda a preparação cabe a mim. Mas quando chega um determinado momento, eu tenho que aceitar a autoridade suprema, aquele de quem todas essas energias emanam, seja ela Bahiranga Shakti, seja ela Tatastha Shakti, seja ela Antaranga Shakti. Todas essas energias são manifestações de uma personalidade a quem eu devo me render, porque sozinho eu não vou poder fazer. Então, quando ela entende isso, ela pode fazer o equilíbrio entre os elementos da energia externa, o estímulo da energia interna e a sua capacidade de ação que é natural como energia marginal. Então, aqui o verso explica isso, essa energia marginal, como a natureza original dos semideuses. E então, por isso a gente vê, os semideuses às vezes cometem erros graves. Indra comete erros terríveis. Mesmo o Senhor Brahma cometeu erros de várias naturezas. E agora nós podemos entender porque na condição de energia marginal, eles ficam sempre na dúvida com as duas opções. Diferente de Vishnu Tattva. Vishnu Tattva são entidades que estão diretamente influenciadas por Antaranga Shakti, a energia interna. Eles trabalham, transitam dentro de toda a manifestação cósmica, mas eles não têm nada a ver com os elementos. Eles não precisam fazer a química dentro do laboratório da vida. Eles não precisam fazer. Eles vêm a esse mundo com uma condição específica. São as encarnações Vishnu Tattva, são as encarnações que vêm diretamente da energia interna de Krishna, que tem a sua função dentro desse mundo, seja com lila, passatempo, seja com outros objetivos específicos, vêm, executam suas atividades e se retraem dentro da sua própria energia, sem perder nenhuma gota de energia, sem adquirir nenhuma gota de energia do oceano de energia externa, nem mesmo se confundir como aqueles que são provenientes da energia marginal. A diferença aqui estabelecida no significado por Prabhupada de Vishnu Tattva e Jiva Tattva é essa. E
Aqui no texto tem um outro tema que é, embora seja subalterno a esse tema primeiro, que é para explicar que os semideuses e os Prajapatis são energia marginal, tem um subtema que está diretamente relacionado, que não poderia faltar aqui nesse verso, que explica: estás trabalhando para o benefício de todas as entidades vivas. O objetivo do trabalho dos semideuses, dos Prajapatis, o objetivo está definido aqui pelo próprio Senhor Vishnu. Não adianta fugir disso. Vocês são Prajapatis, vocês são semideuses. Mas qual é a função que vai poder trazer realização para o seu trabalho, para as suas atividades dentro desse mundo? A única atividade que vai poder, a única função que vocês têm é trabalhar para o benefício de todas as entidades vivas. Todas as dificuldades que a Jiva Tattva, o indivíduo tem quando vive nesse dilema marginal, nesse dilema de estar entre as duas energias, é: o que eu devo fazer? E aqui está definido: você está dentro da energia marginal. A sua função é trabalhar para o benefício de todas as entidades vivas. Vocês são líderes, inclusive. Vocês são os semideuses, vocês são os Prajapatis. E incluindo o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e os manos. Nosso mano também, né? Haribol! Nosso mano também. Todos são... todos estão, mesmo aqueles que vivem nos planetas superiores, todos estão aí funcionando para o benefício de todas as entidades vivas. Então, essa declaração de Vishnu para aqueles que estão na energia marginal é muito importante para ser estudada num lugar como esse, num momento como esse, num momento do dia como esse, num dia como esse, que é segunda-feira, dia de que se começa a planejar a semana, trabalhar a semana, com nova esperança de conquistas e tudo mais. E para aqueles que estão dedicados ao autoconhecimento e também ao conhecimento transcendental. Esse tema é de fundamental importância. O significado de Prabhupada, ele vai buscar Madhvacharya falando lá no Tantra Nirnaya, uma escritura bem rara de ser citada, que não é citada com frequência, mas que traz a mesma mensagem que o Bhagavad Gita traz. Diz aqui, começando, esse Tantra Nirnaya vai declarar que, começando do Senhor Brahma e partindo para baixo, todas as entidades vivas ocupadas a serviço do Senhor são extraordinárias e chamam-se Vibhuti. Então, todas as entidades vivas se equiparam em termos de classificação como energia marginal do Senhor. E isso é de fundamental importância compreender. Dentro de toda essa manifestação, nós, como o Senhor Brahma, como todos os Prajapatis, precisam reconhecer a autoridade da Pessoa Suprema e se dirigir à Pessoa Suprema e aceitar a Pessoa Suprema como autoridade.
a pessoa suprema nem sempre está presente. Prabhupada explica isso no significado do Bhagavatam também, que a pessoa suprema nem sempre está presente. Então é preciso mais cuidado ainda, porque quando a autoridade está presente, o pai está presente, quando o gato está em casa, os ratos não passeiam sobre a mesa, né? Então, por quê? Porque o gato põe ordem na casa. Mas quando Krishna não se faz presente diante de nós, então nós temos a tendência de relaxar, de especular e tudo mais. Então, mas Prabhupada diz que devemos reconhecer o representante de Krishna. Então, se Krishna não está presente e o seu representante está presente, então nós aceitamos o representante de Krishna como aquele que vai dizer o que Krishna quer, o que Krishna gosta, como deve ser feito, para quem deve ser feito o nosso sacrifício, como deve ser feito e assim por diante. Ok? Então, esse é o tema aqui. É um tema interessante, técnico, mas é um tema interessante compreender a inter-relação dessas três energias, Antaranga, Tatastha e Bahiranga. É muito importante para todos. Não precisamos entender apenas Sandhini Shakti, mas devemos então também entender Antaranga Shakti, Tatastha Shakti, Bahiranga Shakti e tudo mais. É isso. Então, se vocês têm alguma pergunta. Tem alguma diferença entre Nityabhada e Nityasiddha dentro disso que você falou, de Antaranga Shakti e Bahiranga Shakti? Sim, Nityasiddha são almas inteiramente liberadas, mesmo sendo Tatastha Shakti. Elas já são liberadas, então, mas elas têm funções específicas. Elas não são Antaranga Shakti, elas não são energia interna, elas são energia marginal. Porém, elas são Siddha, elas são liberadas da influência dos modos da natureza material. Elas têm função específica, elas trabalham com os modos da natureza material com certa naturalidade, muito embora externamente alguém possa identificar alguma situação, ainda assim, alguma situação que possa comprometer os conceitos, ainda assim ela é Nityasiddha. Nityabhada é aquela alma que se enrolou e que ainda está enrolada. Então ela está lá, então, isso aí, não sei, vamos ver o que é que vai rolar. Isso aqui deixa para cá. Sabe quando a gente está selecionando alguma coisa, por exemplo, vamos dizer, catando feijão. Não sei se ainda se cata feijão, né? Mas quando a agricultura familiar era mais predominante no comércio, a gente comprava o feijão e o feijão vinha com terra, com casca, com um monte de coisa. Então, tinha que catar feijão. Não sei se vocês já cataram feijão, mas eu já catei feijão. É bem chatinho. Principalmente quando você quer brincar e a avó diz aqui, senta aqui e cata esse feijão. Tira a toalha da mesa, bota o feijão ali e diz, cata. Você fica assim com raiva e vai catando. Então às vezes tem feijões que estão meio enrugados. Não sei se vocês já viram, mas o feijão fica enrugado. Então a avó diz, deixa aqui esse separa, para depois ela vir dizer o que presta e o que não presta, se está enrugado porque apenas perdeu água ou se está enrugado porque já está estragado. Então na condição de Jiva Tattva, na condição de estar dentro desse mundo material, a pessoa pode estar nessa condição de não merecer confiança alguma em termos de autorrealização espiritual. Essas são os Nityabhadas. Elas são consideradas
presas pelos desejos dentro do ciclo de nascimentos e mortes. Nityabada. Presas pelos desejos dentro do ciclo de nascimentos e mortes. Então, situação, todas são Tatastha Shakti. No relacionamento Vaishnava, onde se tem um diálogo, uma intimidade para uma conversa e poder identificar em si como está atuando os modos da natureza e poder compartilhar com o companheiro e tudo mais, tem uma intimidade para se falar, ainda assim algumas dificuldades de identificar os modos da natureza que um outro está atuando para o projeto, para a vida e tudo. Agora, como fazer isso para ajudar um membro da comunidade, falando da nossa comunidade, do nosso entorno, quando a gente não tem tanta intimidade, quando a gente está no processo, reconhece, vê a dificuldade, às vezes atuando numa tamaguna para atuar num serviço, fazer algo, como a gente pode atuar para se ajudar mutuamente? Utsaha Nishchaya Dhairyat. Esses 3 primeiros princípios são mais comuns, porém tem também Tatat Karma Pravartana, que é o quarto, que define o critério de atuação. A pessoa deve ter entusiasmo, deve ter paciência, deve ter determinação. Porque o entusiasmo por conta própria pode levar o indivíduo ao modo da paixão e a pessoa pode ficar querendo um resultado imediato e não ter paciência, por isso ele precisa da paciência. Mas às vezes a paciência leva ele para a tamaguna e ele se cansa e não quer mais ter paciência e reclama, não estou nem aí, não quero mais saber de nada, não sei o quê. Então, ele precisa ter determinação. Mas isso tudo tem que acontecer de acordo com critérios extra-indivíduo. Porque se são de acordo com os critérios que ele cria para si mesmo, ele tem a dificuldade de lidar com o próprio processo. Então, ele precisa dos critérios. Quais são os critérios? Então, os critérios são aqueles dados pelo mestre espiritual. Aí vem Shraddha, vamos cultivar Shraddha. Aí vem Sadhusanga, vamos cultivar Sadhusanga. Aí vem Sadhana Bhakti, vamos cultivar Sadhana Bhakti. Aí vem a observação dos anartas. A pessoa reconhece qual é o anarta que eu quero colocar agora na lista de espera para ser eliminado. Isso existe também. A pessoa não precisa ficar num Sadhana Bhakti tão automático, espontâneo, esperando que seus anartas saiam. Ela pode tomar consciência de quais são seus anartas e atuar especificamente para se libertar daquele anarta. Ela pode fazer isso também. E ficar atento para não adquirir novos anartas. Porque Vishwanatha Chakravarti explica que dentro do processo de Bhakti, a pessoa traz anartas, se liberta de muitos deles e adquire novos. Esse é o grande risco, né? Imagine o que é estar dentro de um processo que você pode adquirir novos anartas, manias, vícios, desejos ilícitos. Quando a gente fala ilícito, a gente logo correlaciona com as instruções dos princípios básicos, mas não estou querendo falar de princípio regulador. Mas ilícito, aquilo que não é genuíno, aquilo que não é correto. Mas imagine o que é estar dentro de um processo e adquirir um anarta novo, que a gente não tinha antes. Então, é muito, muito sério o processo de autorrealização. A pessoa deve estar muito consciente dos objetivos sociais que ela está inserida, dos propósitos e dos critérios de avaliação para ela poder se conduzir. E deve ter bondade, compreensão, e também deve saber o que é dela e o que é que pertence, o que é atribuição dela e o que não é atribuição dela. Porque nós não temos que cuidar da vida dos outros, nós temos que cuidar dos outros, não da vida dos outros. Então nós precisamos criar uma associação Vaishnava em que a gente possa se cuidar mutuamente, favorecer as outras pessoas. A gente não tem que cuidar dos outros, nós não somos o guru, o mestre, nós somos Krishna.
que temos que cuidar da outra pessoa para outra pessoa não se desviar nem nada. A gente tem que cuidar da gente mesmo com essa determinação e favorecer o outro em suas necessidades, em seus pedidos e tudo mais, que tiver dentro dos critérios diversos, porque são muitos critérios. Critério para sustentabilidade, critério para ordem, critério para os princípios éticos, critérios de acordo com o regulamento, critérios de acordo com o estatuto, critérios de acordo com a sociedade mundana, critérios de acordo com o meio ambiente, critérios de acordo com a saúde, a alimentação. São muitos critérios que nós temos que usar constantemente. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas resumindo assim, o ponto é que nós temos que cuidar das pessoas, respeitando as pessoas, as opções das pessoas, ainda que tenhamos que usar os critérios e ajudar as pessoas a alcançar o que elas querem. Elas são livres, não é? Por aí. Algo mais? Nada ruim, para o Maharaj, eles são de que energia? Energia marginal. Ambos são energia marginal. Aqui foi mencionado o pai de Narada, Brahma. Pai de Narada é energia marginal. E Narada vem de Brahma. Narada é energia marginal. Certo? Eu sou qual a energia, mas Você deve ser superior, interna, tudo de bom aí, né? Sangue bom, energia do sangue bom. Ok, gente, obrigado aí. Todas as glórias assim do Prabhupada.